E aí, pessoal, hoje vamos continuar falando sobre o Covid-19, mas no contexto de umas previsões que a ABIN fez para o dia 6 de abril. Então vamos lá, se você não está sabendo, vou deixar um link ali embaixo, mostrando que a ABIN, vazou os documentos da ABIN, enfim, que falava que o Brasil teria em torno de 6 mil mortes pelo dia 6 de abril. Isso não se confirmou, como a gente sabe, e o pessoal começou a levantar suspeitas sobre essas previsões e falar, mas deu tudo errado, como assim? O Brasil não esteve nem perto disso, o que está acontecendo, que absurdo, e coisas desse tipo. Eu quero fazer aqui um vídeo só para mostrar mais ou menos de onde que eu acho que vem esse número. Porque, óbvio, esse número foi previsto baseado em comparações com outros países, o que aconteceu em outros países já. Então eu vou tentar mostrar aqui como chegar nesse número e por que eu acho que a BIM tem uma certa razão nisso. Vamos lá para o computador. No último vídeo, se você não viu, dá uma olhada aí, vou deixar o link aí em cima. Eu falei um pouquinho sobre o número de testes em cada país. Por exemplo, o Brasil ele aparece aqui com muitos poucos testes, então 218 testes por milhão de pessoas, enquanto Luxemburgo, um dos países do top da lista, tem em torno de 44 mil testes por milhão. E se a gente pegar aqui no meio, na meiota aqui que eu coloquei os Estados Unidos, em torno de 6.300. Bom, para essa comparação que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o Brasil e os Estados Unidos. Por quê? São dois países gigantescos, né? E ver o número de testes. Aqui o número de testes que eu tenho, se você ver, é pela população. Vamos lá, segue esse slide aqui. Ó. Então, a população dos Estados Unidos é 322 milhões e 200 mil habitantes, mais ou menos, enquanto o Brasil 209 milhões e 500 mil, mais ou menos, tá? E os números que a gente tem no dia 6 de abril são mais ou menos esses. O número de testes nos Estados Unidos era em torno de 1.951.044, enquanto no Brasil, 62.985. O que isso quer dizer? Quer dizer que 0,5% da população americana havia sido testada, enquanto no Brasil 0,03% da população havia sido testada. Esses números são mais ou menos referentes ao que aconteceu naquele dia, né? Mais ou menos porque tem uma margem de erro, por isso que eu coloquei o acento tio ali na frente da porcentagem. Se a gente vê, então assim, desses testes que foram feitos, qual que é a porcentagem de pessoas que foram testadas positivas? Bom, nos Estados Unidos, 401 mil pessoas foram, então 20% do número de pessoas testadas são testadas positivas. E no Brasil, 22%. Então isso aí se manteve, 14 mil, tá mais ou menos. E o número de mortes? Bom, nos Estados Unidos, 12.900, lembrando, dia 6 de abril. E no Brasil, 688. Estados Unidos, 3% das pessoas que são consideradas positivas morrem, e no Brasil, 5% das testadas positivas morrem. Ok? Então tá. Então, naquele 6 de abril, a gente tinha 10 vezes menos do que a previsão da ABIN para o número de mortos. Mas vamos pensar agora no Brasil da ABIN. Por que a ABIN chegou nesse resultado? Olha lá. População do Brasil da ABIN. A mesma coisa. É um Brasil hipotético, obviamente, é só por causa das previsões que eles fizeram. 209 milhões e 500 mil, mesma coisa. Mas agora vamos pensar que o Brasil fez o número de testes que muitos países fizeram, com comparação com os Estados Unidos, por exemplo, 0,5%. 0,5% da população seriam 1.110.000 pessoas testadas. O que a gente teria de casos positivos? Vamos manter os 20% dos Estados Unidos? Teria em torno de 222 mil pessoas positivas. E voilà! Quantas pessoas mortas a gente teria? Mais ou menos 6.662 pessoas mortas, considerando 3%, não os 5% que a gente está tendo no Brasil com esse número de testes. O que isso quer dizer? Quer dizer que baseado na média mundial de número de testes, o que a BIM fez? A BIM pegou os números que nós tínhamos naquele final de março, tentou fazer previsões. As previsões eram muito boas, porque se a gente seguir o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um país que testa mais ou menos como a meiota dos países que eu mostrei no primeiro slide, 6 mil por milhão, não 288 que nem o Brasil faz, quer dizer que faz todo sentido esses 6 mil. Então assim, o número da BIM não foi vou chutar, quero desesperar as pessoas. Não, são números. Foram feitas previsões baseadas em números que a gente tinha, que é a média mundial. Como o Brasil faz muito pouco teste, a gente não sabe quantas pessoas, no final das contas, estão infectadas, é muito difícil ter uma noção verdadeira de quantas pessoas estão positivas e quantas morreram por causa do corona, não. Não estou dizendo que no Brasil morreu 6.600 pessoas até o dia 6. Eu estou me dizendo que os números mostram que esse é o número, assim, vamos dizer assim, possível. Seria um número possível
de pessoas que morreram. Então a BIM não inventou número, não chutou, não quis desesperar ninguém. Ela só usou como base a média mundial, o que acontece nos outros países. Beleza? Então se você estava em dúvida desse negócio da BIM, dá uma olhada nesses números. Eles fazem sentido. Estão certos ou errados? A gente não sabe. Vamos esperar. O Brasil tem muito teste para fazer agora. Eles estão com muito mais testes, vão fazer muito mais testes. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Esse vídeo era só, eu vou postar um outro vídeo, estou fazendo já um outro vídeo, comparando 3 países, 2 que fizeram lockdown e um que não fez, 2 com isolamento e um que não fez, para ver qual que é o resultado do isolamento. Países muito parecidos. Finlândia, Noruega e Suécia. Vou mostrar para vocês os resultados do isolamento, que a gente tem alguma ideia agora, beleza? Então fica ligado no Gutec aí, se inscreve no canal, né? Dá aquele joinha, tudo isso e acompanha os vídeos. Muito obrigado.